Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, 3 navios mercantes brasileiros foram torpedeados no litoral do estado de Sergipe. Os navios Baependi, Araraquara e Aníbal Benévolo. O torpedeamento fez com que o presidente Getúlio Vargas declarasse a entrada do país na guerra ao lado dos aliados contra os países do eixo. Foi o suficiente para que os cidadãos dos países do eixo residentes em Sergipe, como de resto em todo o Brasil, passassem a sofrer hostilidades. Em Sergipe, ganhou notoriedade a tragédia que acometeu a família Mandarino. O patriarca, Nicola Mandarino, era um italiano, grande comerciante, que vivia em Sergipe. Moravam num bonito palacete da Praça Olímpio Campos, que atualmente serve de sede à Arquidiocese de Aracaju. Atualmente é o Palácio Episcopal. No clamor da comoção causada pelos corpos que começaram a aparecer nas praias, a população, se manifestando nas ruas, se voltou contra a residência da família Mandarino. Invadiram o palacete, destruíram toda a mobília que ali existia. A família teve que fugir e se esconder na sua fazenda em Itapuranga da Ajuda, enquanto aqui, em Aracaju, a massa enfurecida destruiu toda a mobília que havia no casarão, as cortinas, quebrou os cristais e as vidraças, arrebentou tudo quanto encontrava pela frente, atirou pianos pela janela, atirou o enxoval de Milena Mandarino, a filha de Nicola Mandarino, que estava se preparando para casar com o médico Carlos Firpo. Foi uma tragédia que marcou a vida aracajuana. E aqui, neste vídeo de memórias, Eduardo Cabral Menezes, que, acompanhado de sua mãe, assistiu à cena, conta o que viu e o que lhe marcou naquele dia trágico de agosto de 1942. Eu lhe disse que assisti de viso a invasão da casa de Nicola Mandarino. Tenho memória daquilo. Olha, eu tenho recordações do período da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho esse fato que eu vou narrar, se passou em 42, então eu tinha 5 anos. Num determinado dia de 1942, minha mãe estava me levando pela mão à casa de meus avós, que era a Vila Cabral, lá na esquina de Itabaianinha com Coelho Campos. Nós morávamos na rua de Arauá. Forçosamente teríamos que passar pelo Parque Teófilo Dantas, porque nós íamos a pé. E nesse dia, ao atravessar o parque, eu percebi uma movimentação estranha naquele palácio onde hoje funciona a Arquidiocese de Aracaju. Ali era a residência de um italiano chamado Nicola Mandarino. Nicola Mandarino tinha uma filha, Milena Mandarino, que era noiva de Dr. Carlos Firpo, médico conceituado aqui em Aracaju, diretor do Hospital Santa Isabel. E estava de casamento já aprazado. E ocorreu que um submarino alemão, o 507, abateu, bombardeou e afundou 3 navios mercantes brasileiros aqui na costa do Mosqueiro: Araraquara, Aníbal Benévolo e Baependi. E os náufragos vieram dar
aqui na praia, onde inclusive chegaram a ser até saqueados. Pois bem, a população sergipana, e particularmente a população aracajuana, se revoltou com aquilo. Getúlio Vargas, que era o ditador na época, declarou guerra às nações do eixo por causa disso. E a população revoltada contra os italianos e os alemães se voltaram contra seu Nicola Mandarino, que era italiano e era comerciante aqui em Aracaju. Invadiram a casa e começaram a jogar pelas janelas os móveis, as roupas, tudo. Me lembro bem, vi a cena, me lembro bem porque me causou moça no espírito, quando o véu de noiva de Dona Milena foi lançado por uma das janelas e caiu no jardim. A brancura, a alvura daquela peça me causou uma enorme impressão. Foi jogada pela janela daquele palacete. Isso em 1942. Me lembro que as lâmpadas dos postes da Rua da Frente eram pintadas de preto pelo lado do rio. Coisa que eu achava um absurdo, porque quando a lâmpada acendia, ela não clareava só o lado do rio, clareava a fachada das casas também. Então, se entrasse submarino pelo rio Sergipe, os submarinos iam avistar as casas porque estavam iluminadas. As lâmpadas eram pintadas de preto pelo lado que dava para o rio. Me lembro também que esses tecotecos do Aeroclube de Aracaju, pilotados por Walter Batista, Williams Calazans Lenho, Lorival Bonfim, jogavam sacos contendo areia para simular bombardeios nos chamados exercícios de guerra. Os alto-falantes anunciavam com antecedência a hora e o dia em que esses exercícios vinham se realizar, para a população não sair às ruas, se recolher, como se tivesse havendo realmente um bombardeio de guerra. Na hora aprazada, as sirenes tocavam, todo mundo se recolhia e esses tecotecos começaram a jogar esse saco de areia. Eu me lembro porque na rua onde eu morava, na Rua Arauá, caiu um desses sacos no meio da rua. São memórias que eu tenho do tempo da guerra. Me lembro que os carros eram proibidos de circular porque o esforço de guerra obrigava a que se restringisse o uso de gasolina. Então, os poucos carros autorizados a circular eram pertencentes a industriais. Meu avô podia circular porque ele era salineiro. Então, no carro dele, na porta tem escrito Indústria Sal. Tinha indústria têxtil, tinha indústria açúcar, por aí afora. Agora, esses carros não consumiam gasolina. Eles consumiam gasogênio, que era um gás que era fornecido através de 2 tubos enormes que se colocavam na traseira do carro, sobre a mala. Então, eu me lembro desses dois tubos de gasogênio, que era quem movia os poucos carros autorizados a circular. Fora disso, só carro oficial que podia andar na rua.